Boa tarde, turma. Tudo bem? Tia está aqui agora com a nossa aula de terça-feira de matemática. Tia vai falar com vocês hoje um pouquinho sobre divisores e divisões não exatas. Nós não vamos trabalhar muitas páginas do livro em demanda da semana de prova, tá? E vamos trabalhar da página 70 a 72, pouquinha, mas tem bastante coisa para fazer e pensar e resolver ali, tá bom? Então, eu vou espelhar, depois no final do vídeo eu explico o que será a proposta da tarefa de casa. Espelhando o nosso livro aqui, ó. Lá na página 70, anteriormente aqui teria tarefa para vocês fazerem, a pesquisa que eu acredito que vocês já tenham chegado à resolução, que era para vocês pesquisarem como são chamados números múltiplos de 2, né? Já devem ter resolvido que são os números pares. E na sequência a gente vai falar aqui um pouquinho sobre os divisores. Vamos lá. Os divisores de 48 são todos os números que dividem o número 48 sem deixar resto. Para descobrir quais são os números naturais divisores do número 48, basta encontrarmos todos os números que dividem de maneira exata o número 48. Por exemplo, o número 2, observe. 48 dividido por 2 dá 24 e resto zero. Então, quando dá uma divisão exata de resto zero, nós falamos que aquele número ele é divisor do outro. Perceba que o quociente dessa divisão também é um divisor de 48, pois 48 dividido por 24 dá resto 2, é igual a 2 e resto zero. Então, tanto 2 quanto 24 aqui se tornam divisores, porque dividiu 48 de maneira que não sobra em nada. Então, esses são os divisores. Diferentemente anterior, que a tia disse sobre os múltiplos, que eles são infinitos, os divisores não, eles vão ter um início e vai ter um fim, tá? Os divisores de um número. E vai estar no intervalo entre eles, porque o maior divisor de um número é o próprio número. Temos, portanto, dois divisores de 48, de modo que um é o quociente da divisão do 48 pelo outro, ou seja, 24 é o quociente da divisão de 48 por 2. E 2 é o quociente da divisão de 48 por 24. Isso acontece porque a multiplicação desses dois números resulta em 48. 2 vezes 24 é igual a 48. Então, para encontrar todos os divisores de um número natural, basta encontrar todas as multiplicações de números naturais que têm como produto 48. Os fatores dessas multiplicações serão os divisores do número 48. Observe. 1 vezes o 48, 2 vezes o 24, 3 vezes o 16, 4 vezes o 12, 6 vezes o 8. Portanto, os divisores do número 48 são 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 e 48. Todos esses números aqui organizados na sequência. Diferentemente dos múltiplos que sempre iniciava com 0, os divisores sempre vai iniciar com 1, porque todo número é divisível por 1, certo? 2 dividido por 1, o próprio número, 2. 100 dividido por 1, 100. Então, o divisor de um número sempre inicia em 1, diferente dos múltiplos que se inicia em 0. O terceiro pede para a gente escrever todas as multiplicações de números naturais que tem como produto o número 20. Depois escreva quais são os divisores do número 20. Então, aqui a gente tem 1 vezes o 20, 2 vezes o 10, que também dá 20, e 4 vezes 5, que também dá 20. Então, nós falamos que os divisores de 20 é o 1, o 2, o 4, o 5, o 10 e o próprio 20, tá? O que é importante? Vocês agora também terem domínio da tabuada. Vocês saberem por qual número é possível dividir o outro. E isso nós só vamos saber tendo domínio da tabuada. O 15. Escreva todas as multiplicações de números naturais que tem como produto o número 36. Depois escreva quais são os divisores do número 36. Olha o que a tia vai dar de dica para vocês. Deixa eu pegar aqui o lapisinho dela. O que eu dou de dica para vocês é que os divisores de um número, ele vai sempre começar em 1
e ele vai sempre terminar no próprio número. Então, eu vou trabalhar com números nesse intervalo, certo? Então, por exemplo, olha aqui, 1 vezes o 36, 36. Então, tanto 1 quanto 36 é divisor dele próprio. Depois do número 1 vem o número 2. Dá para dividir 36 por 2? Dá. 2 vezes quanto? 2 vezes o 18. Então, eu já coloco o 2 e o 18 aqui. Eu vou fechando o circuito de maneira que não dê mais, encontro todos os divisores. 3, na tabuada do 3, tem o 36? Tem. 3 vezes o 12. Então, o 3 é divisor e o 12 também. Depois o 4, vezes o 9, que dá 36. E por último, o próprio 6, que 6 vezes 6 é 36. Ou seja, o que a tia mostrou aqui para vocês é a sequência que está aqui em ordem. Todos esses números são divisores de 36. O 16 diz assim: que número natural é divisor de todos os números naturais? E explique, aqui no caso vai ser o número 1, pois qualquer número natural multiplicado por 1 resulta nele mesmo. Agora a gente vai falar um pouquinho das divisões não exatas. As divisões não exatas são aquelas divisões em que vai ter resto. Prestam atenção. Júlio tem 2 filhos e deseja repartir R$35 entre eles. Quantos reais cada filho irá receber? Então, tá lá Júlio com seus 2 filhos. Calculando a divisão. 35 dividido por 2. Primeiro a gente começa dividindo o quê? A dezena. 3 é maior que 2, é possível. 1 vezes 2. 1 vezes 2 é 2, para 3 sobraria 1. O que foi feito aqui? Foi feito uma estimativa. Em vez dele dividir primeiro esse número e depois esse, ele já dividiu diretamente. 2 vezes o 17, que dá 34, e resta 1 inteiro. Esse 1 inteiro é o que a gente vai transformar em números decimais. Perceba que a divisão de 35 por 2 não é exata, pois o resto é diferente de zero. Nesse caso, o quociente da divisão dá 17 e o resto é igual a 1. Isso significa que cada filho de Júlio receberá R$17 e sobrará R$1. Agora aqui pede para a gente descobrir o quociente e o resto das divisões a seguir. É só, ó, aqui nesse processo eu quero que vocês armem a conta, tá bom? Divisão por 10, ó, divisão por 5. A tia fez videozinho e jogou na internet. 58 dividido por 10, ó, 58 dividido por 10. Vai dar 5 vezes. 5 vezes 10 é 50 e sobra 8, tá? Então, o quociente é 5 e o resto é 8. Lembrando que numa divisão não exata, o resto sempre vai ser menor que o divisor, tá? 322 dividido por 5 dá 64 e resta 2. Armam a conta, se não lembra, eu vou armando aqui, ó, 322 dividido por 5, certo? Então, aqui, 32. Eu vou fazer 6 vezes 5 dá 30, sobra 2. Agora eu derrubo para dividir a unidade 22, que vai dar 4 vezes 5, 20, e sobra 2. Por isso que 64 é o quociente e 2 é o resto. Façam o mesmo. 203 dividido por 4 tem que dar 50 e tem que sobrar 3. Armam a conta e resolvam como a tia ensinou anteriormente. E 1.279 dividido por 3 dá 426, com resto 1. Ok? Eu acho que foi até aqui que a tia programou, que eu falei para vocês. Proposta da tarefa de casa é a página 72, o campo A Brincadeira é, avançando com o resto. Vocês irão jogar, né, com alguém dentro de casa. Tem 2 dados cujos moldes estão disponíveis no material complementar, o tabuleiro no material complementar, 4 cartelas disponíveis e 2 peões disponíveis. Como brincar? Vocês irão formar dupla com o pai, com a mãe, com o primo, com quem tiver disponível a jogar com vocês aí dentro de casa. Façam o sorteio de uma das cartelas.
Coloque o tabuleiro sobre a mesa e sobre ele coloquem a cartela que vocês sortearam. Essa cartela será utilizada em todas as partidas. Coloquem seus peões na casa início do tabuleiro. Decidam quem irá começar o jogo. O primeiro jogador deve lançar os 2 dados e depois decidir qual dado representará a dezena e qual representará a unidade. Por exemplo, se os números obtidos forem 1 e 13, o jogador poderá usar o número 13 ou o número 31 em sua jogada. O jogador deverá dividir o número formado pelos dados pelo número que consta na cartela colocada sobre o tabuleiro. Por exemplo, se o número escolhido no lançamento dos dados for 13 e a cartela sorteada indicar uma divisão por 2, o jogador deverá efetuar a divisão de 13 por 2. O resto da divisão do número escolhido, depois do lançamento dos dados, pelo número da cartela sorteada no início do jogo, será a quantidade de casas que o jogador deve avançar no tabuleiro. Por exemplo, se a divisão for 13 dividido por 2, ele irá obter quociente 6 e resto 1. Portanto, esse jogador deverá avançar apenas uma casa, que é o que? O resto, no tabuleiro. Agora é a sua vez no segundo jogador, que deve fazer o mesmo que o primeiro jogador. Os jogadores jogam alternadamente até que um deles chegue até a casa fim do tabuleiro. Quem será o vencedor? Os jogadores podem jogar novamente, sorteando outra cartela para jogar sobre o tabuleiro. Então, a brincadeira entra aqui como proposta de tarefa de casa. E o exercício 18, que tem aqui algumas divisõezinhas para vocês indicarem aí o quociente, o resto indicado, tá bom? Então, a gente já vai parar de espelhar aqui o livro agora. Proposta da tarefa de casa, então, entre a página 72 e 73, a brincadeira e o exercício 18, tá bom? Ficamos por aqui. Qualquer dúvida, a tia está aqui à disposição. Beijão e até a próxima aula.